Caríssimos irmãos, prezadas irmãs, jovens, senhores, famílias que nos assistem, sobretudo os nossos irmãos espirituais que se encontram aqui, pedimos a Deus que em sua infinita misericórdia possamos todos orar e aprender com Jesus, que é o nosso verdadeiro mestre e guia. Antes de fazermos as nossas considerações guardadas para a noite, nós gostaríamos de comum acordo com todos, elevar nossos pensamentos e fazermos uma oração pelos nossos irmãos que desencarnaram essa semana. Pedimos pelo nosso irmão Denilson, médico, cirurgião, companheiro de longas datas, que desencarnou recentemente, e que as nossas preces possam alcançá-lo na sua novo retorno ao plano espiritual. E pedimos também pelo pai, o nosso companheiro, o Emerson, conhecido como nós conhecemos de Mercinho. Nós pedimos pelo seu Ailson, que desencarnou também esta semana, retornando ao plano espiritual, para dar seguimento à sua evolução. E pedimos por todos aqueles que desencarnaram ou se encontram em peculiar luta pela vida, cada um vivenciando a sua própria experiência. Nós rogamos a Deus que as nossas preces possam alcançar a todos, com o único objetivo de dizer-lhes que estamos juntos, embora separados. A separação faz parte do processo natural da vida, para que nós possamos nos reencontrar. O Espiritismo logrou o êxito maravilhoso de dar sentido às nossas esperanças, porque ter esperança sem ter uma razão de esperar parece ser algo meio incompreensível, mas a doutrina espírita nos deu o significado de esperar, de esperançar. A esperança está com os cristãos, os verdadeiros cristãos que se encontram em toda parte. E o Espiritismo veio nos ensinar por que necessitamos e devemos acreditar na vida futura. A vida não cessa jamais. A vida se projeta ao infinito. É claro que o nosso nível de entendimento acerca do que é infinito ainda é muito pouco. O nosso entendimento acerca do movimento celestial, dos astros, da física, daquilo que nós chamamos de matéria ou de espírito, o nosso entendimento ainda tremula em filigranas, mas tão pequenas que o nosso entendimento não consegue entender aquilo que Jesus diria ser para ele a coisa mais simples, como no diálogo com Nicodemos, quando disse: eu me admiro você não entender essas coisas, avalie se eu te falasse das coisas do céu. Então, a doutrina espírita nos trouxe o significado de ter esperança. Quando os judeus esperavam a libertação, e as mensagens trazidas
pelos profetas que antecederam e prepararam o terreno para Jesus, as pessoas que ainda estavam vinculadas às respostas do imediatismo da sobrevivência humana, jamais poderiam imaginar de que essa liberdade que os judeus esperavam fosse a liberdade espiritual. Esperava-se a liberdade do jugo de Roma, do jugo dos tiranos, esperava-se a liberdade e a prosperidade material. Aliás, algumas religiões ainda apregoam isso. Vinde a mim, vinde a Cristo, e Ele haverá de te dar a prosperidade da vida material. Quantos ainda estão tateando nessas informações e repassando-as aos seus seguidores como sendo o mundo de felicidade é o mundo daqui? E outro dia eu estava na fila do cartório, de um cartório aqui em Arapiraca, e entrou um rapaz, um vendedor ambulante. Ele vende peças de celular, carregadores, e ele muito animado, falando, oferecendo, e me chamou a atenção, porque eu também sou um homem de vendas, e eu gosto de prestar atenção nessas pessoas que trabalham com vendas, assim como um outro que passa na nossa porta vendendo macaxeira, mas com uma animação tão grande, que eu geralmente digo assim, queria eu ter animação para vender, que tem esse amigo nosso que passa vendendo macaxeira. E voltando ao rapaz que vendia peças de celular, que vende ainda, isso aconteceu há poucos dias. Coincidentemente ele encontrou-se com um amigo de sua religião, são evangélicos. Pela conversa que nós tivemos o prazer de escutar, eu fiquei avaliando, dentro da nossa concepção espiritual, que ainda também é muito pequena, como nós ainda estamos buscando o Cristo material. Como o seu amigo estava à minha frente a 1,5 metros de distância, não tinha como nós não ouvirmos o que eles conversavam. Então o amigo que estava na fila esperando para ser atendido, se direcionou a ele dizendo assim: olá fulano, como vai você? Tudo bem? Você nunca mais apareceu lá na nossa congregação. E aí ele disse: eu não vou mais lá não, eu estou frequentando outra congregação, outra igreja. E aí o amigo se perguntou: mas qual? Isso é outra igreja evangélica, porque eu quero uma igreja que me bote para cima. Nós temos que procurar uma igreja que nos dê prosperidade. E onde eu estava lá com vocês, eu não tive prosperidade nenhuma, só foi eu mudar de igreja, eu agora estou prosperando, porque o Cristo disse que nós temos que prosperar. E eu fiquei analisando, ou seja, não se sabe quanto tempo, naturalmente, ele passou na primeira congregação, mas certamente foi um tempo inútil, porque a pregação do pastor, as lições, sequer o chamaram a atenção para que ele pudesse entender que a proposta de Jesus é para a vida eterna. Se assim não fosse, quantas pessoas, vamos dizer assim, desencarnaram, viveram na miséria? E eis então que muitos de nós ainda estamos procurando a igreja, entre aspas, o núcleo espírita, que nos faça progredir, prosperar. Os meus negócios não estão indo bem, eu acho que eu estou sofrendo um processo obsessivo, e então procuramos um núcleo espírita para fazer um processo de desobsessão, afastando de nós aqueles que estão nos perturbando espiritualmente, para que os meus negócios voltem a fluir naturalmente. Esse entendimento nos remete à condição mais antiga daqueles que conviveram com Jesus diretamente. Não foi à toa que o Cristo foi crucificado.
porque na sua proposta de libertação espiritual, ele deixava sempre em segundo ou terceiro plano as questões materiais. Sim, porque a miséria não é um problema religioso, a miséria é um problema social. Os miseráveis existem porque existem os avaros. Aqueles que amontoam riquezas indefinidamente em detrimento da saúde e do desenvolvimento socioeconômico dos seus pares, é muito mais miserável do que os miseráveis que passam as reais necessidades físicas da sua sobrevivência com dignidade. Por isso que a proposta de Jesus era e é, nos manter firmes no propósito de entender que a vida que se projeta para nós é a vida que nós naturalmente estamos construindo há tantos séculos. Vale dizer que dentre as diversas necessidades que nós temos, a vida, o pão do corpo, nós adquirimos de uma forma ou de outra. As necessidades materiais nós vamos em busca. Mas se em dias de hoje falar da real necessidade espiritual, ainda nos deparamos com pessoas que estão procurando igrejas que me façam prosperar, eu avalio aquela época quando Jesus disse assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis, porque tudo que nós necessitamos está aqui. Cabe-nos desenvolver a nossa capacidade de inteligência, a nossa capacidade de resolver os nossos problemas, e tudo haverá de se concretizar de acordo com o nosso desenvolvimento pessoal, as nossas conquistas pessoais. Tudo na vida passa dentro de um processo, primeiro, de aceitação. A aceitação não é a estagnação, não é o conformismo. A aceitação é saber que eu me encontro em peculiar dificuldades financeiras, ou de saúde, ou espirituais, e que eu preciso efetivamente resolver esses problemas. Mas resolver os meus problemas não é procurar alguém para terceirizar essa solução. Os meus problemas estão vinculados a mim, e cabe primeiramente a mim tomar as decisões corretas para que os problemas possam ser solucionados. Enfim, buscar o Cristo onde quer que Ele esteja nos faz refletir sobre a sua proposta. Se nós observarmos, por que Jesus não tinha bens materiais? Alguém pode dizer, é porque ele se aproveitava das pessoas, ia lá na casa das pessoas e estava sempre acompanhado, não lhe faltava o que ele precisava. Será mesmo que Jesus era preguiçoso, que não era capaz de sustentar a si mesmo dentro da proposta de dignidade, de trabalho honesto, trabalho digno? Ele foi o próprio exemplo de que devemos estar no mundo, mas sem pertencer ao mundo. Só temos uma condição de vencer o mundo, é vencer a nós mesmos. Porque nessa batalha milenar, multimilenar, em que estamos buscando essas melhorias espirituais, como diz Joana de Ângeles, no final, em algum momento, nós vamos entender que a única e verdadeira batalha nossa é conosco mesmo. Porque é fácil vencer o outro. Para vencer o outro,
É fácil. Nós construímos uma história falsa contra alguém. Nós jogamos o seu nome na lama da amargura. E hoje, com os meios eletrônicos que facilitam, nós criamos fakes, como se diz. Criamos histórias para denegrir a imagem de alguém, lançamos na rede e todos ficam sabendo do nosso ardil. Se quisermos irmos mais além, podemos nos utilizar de um revólver. Se não tivermos estômago para fazê-lo diretamente, podemos contratar um pistoleiro, um sicário assalariado que vive de tirar a vida das pessoas e por qualquer recurso, e às vezes até mesmo para fazer um favor, ele vai lá e tira a vida de um pai de família. Então é fácil vencer os outros através da calúnia, através de um veneno. Como não? Podemos criar uma história infame contra qualquer pessoa, e até que se descubra que não era verdade, a história já denegriu e já diminuiu diante dos seus companheiros de vida social aquilo que seria uma vida digna, uma vida de equilíbrio. Podemos criar uma situação para prejudicar um colega de trabalho a fim de que ele possa vir a ser demitido, o velho puxar de tapete, né? Essa foi uma expressão que muitos de nós aqui conhecemos. É puxar o tapete de fulano para que eu possa ocupar o seu espaço. Mas quando Deus nos fez e nos criou dentro de um espaço que cada um de nós cabe. E aliás, devemos ter muito, como dizem os orientais, cuidado com o que pedes a Deus, porque Ele pode acabar te concedendo. E nessa concepção nós podemos cometer o equívoco de pedir tanto sem estarmos devidamente preparados, que quando nos encontramos na condição que nós pedimos a Deus, nos damos conta de que aquilo não nos traz felicidade, que perdemos tanto tempo pedindo aquilo que hoje me é uma grande problemática, que me tira a paz. Então, voltando a Joana de Ângeles, relembrando a sua frase, no fundo, a nossa briga, a nossa batalha será sempre conosco mesmo. A nossa batalha será sempre contra a nossa própria animalidade. Porque quando nós somos postos a testes, quando somos colocados em teste, brota de nós todos os sentimentos ruins, os desejos em desequilíbrio que nós guardamos há tanto tempo e que pensávamos que estava resolvido, mas na verdade não está. E a vida vai nos dando condições de fazer a autoanálise, de se autoanalisar e perceber que ainda estamos lutando contra nós mesmos, mas numa luta desigual. Porque nós sempre deixamos a nossa fera interior sobreviver ao nosso anjo que está sendo construído através das lições de Jesus. Então essa dualidade, que muitos chamam de lado positivo e lado negativo, brigam, lutam, se digladiam dentro de nós, e nós sempre damos razão à nossa parte mais forte, porque é muito mais fácil, é muito mais conveniente, é muito mais confortável admitir que eu sou assim mesmo e as pessoas têm que me aceitar assim. Dizendo isso, eu não preciso fazer nenhum esforço de mudança. É muito mais tranquilo. Para nos mantermos como nós somos, basta deixar aflorar os nossos sentimentos guardados. Mas para vencer a nós mesmos, é necessário construir
uma dignidade espiritual tão bem alicerçada, capaz de levar para casa os desaforos da vida, sem revidá-los, capaz de esquecer, de aprender a conviver, melhor dizendo, aprender a conviver com as injunções que nos fizeram, com as covardias pelas quais nós fomos vítimas, para construir essa dignidade espiritual. Antes de tudo, é necessário ter a altivez da dignidade, ser digno de ser chamado filho de Deus, de ser chamado de cristão. É necessário ter a altivez da dignidade, que não compactua com o crime, que não compactua com as maracutaias, que prefere perder tudo para não perder a própria honra. E honra faz parte da concepção cristã. A honra de ser cristão está também vinculada à dignidade de fazer prevalecer esse emblema, que é facilmente reconhecido, não pelas mídias sociais, não pelas redes sociais, não pelas propagandas, mas pelo nosso comportamento. O comportamento da dignidade é tão mais forte do que as nossas palavras, que ele ecoa pelos séculos sem fim, e a mensagem jamais será morta, porque haverá sempre alguém que possa lhe dar ressonância, projetando-a cada vez mais na direção do infinito. Por isso que Jesus, seguindo tudo que estava planejado, ele trouxe uma nova proposta para nos alertar que dentro as nossas necessidades, dentro as nossas necessidades espirituais, o homem já tinha uma lei universal, imutável, que alcança todos nós, que é a lei da renovação. A certeza, se é que assim podemos nos exprimir, vale a redundância, a certeza absoluta de que nós temos da vida é que nós vamos desencarnar. Então, se é certo como o amanhecer de um novo dia, cabe-nos entender que precisamos projetar a nossa vida para o plano espiritual. E aqui nós construímos a nossa felicidade futura de acordo com o nosso aprendizado. Jesus trouxe uma nova proposta para a vida dos seres humanos todos, porque até então ocupavam-se, ou nós nos ocupávamos, em apenas suprir o dia de hoje, garantir o sustento da família de amanhã, fazendo valer a força do forte sobre o fraco, extraindo do mais fraco toda a sua energia em forma de trabalho, em forma de negociações, para suprir as minhas necessidades. Num processo profundamente egoísta, o mais forte, ao invés de proteger o mais fraco, sempre explorou o mais fraco em detrimento ou em favor da sua própria força. Então Jesus apresenta uma nova proposta para o amor. Sim, porque o amor não era, como até hoje ainda não é muito bem entendido por muitos de nós.
O amor, quando nós lemos algumas situações no Velho Testamento, nós vamos encontrar o amor colocado de maneira equivocada. Jeová impunha que os seus seguidores o amassem. Então o amor era imposto, o amor era incoerente. Deveria-se amar os filhos e os amigos dos teus amigos e odiar os seus inimigos, mesmo se você não tivesse causa plausível, não tivesse nenhuma razão. É considerado inimigo do meu povo, então é meu inimigo também. Assim como existia aquelas querelas, aquelas dificuldades de relacionamento social entre os judeus e os samaritanos. Então, se eu era judeu, eu tinha a obrigação de odiar os samaritanos. Jesus traz uma nova proposta. É necessário amar os inimigos. É necessário orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. É necessário perdoar indefinidamente. Então, alguns amigos de doutrina fazem diversos estudos e muitas pessoas do mundo estudam a personalidade de Jesus. Através da história, o comportamento de Jesus é questionado muitas vezes de forma equivocada, mas muitas vezes também de forma absolutamente correta. Jesus era um homem bom. Na cena do perdão à adúltera, Jesus apresenta uma nova proposta: aqueles que não têm pecado, aquele que nunca caiu, aquele que nunca errou, só esse pode julgar bem. Então, nós não podemos julgar porque já caímos e somos candidatos à queda porque continuamos andando. Cair é um fenômeno absolutamente natural do aprendizado. Aprender a levantar-se faz parte da concepção da fé de cada um. Jesus, além de ser bom, era paciente. Quantas vezes repetiu a mesma lição aos seus apóstolos, ensinando-os indefinidamente, com paciência, para que eles pudessem aprender as lições na prática. Além de bom e paciente, Jesus era tolerante. Ele não expulsava aqueles que vinham perturbá-lo, como os escribas e fariseus hipócritas. Ele os tolerava, ouvia as suas argumentações, respondia de acordo com o que era necessário para aquele momento. Mas Jesus também era muito enérgico. Parece mesmo que a forma como está escrito o Evangelho, a forma romanceada, a forma até escrita como se fosse um poema, parece que não dá a entender essa característica de Jesus, porque ele era muito viril. Jesus se dirigia aos seus perseguidores dizendo: raça de víboras, por que me tentais? E quando ele expulsou os vendilhões do templo, com a sua autoridade moral, ele os expulsou porque era viril. Ele não foi lá dizendo: oh meus irmãos, saiam daqui, porque vocês estão vendendo dentro do templo. Ser viril não é ser violento, mas a virilidade está atrelada ao caráter alcançado. Então Jesus era muito viril, mas também era muito amigo. Em várias circunstâncias ele demonstrou isso, mas principalmente quando Judas aproxima-se dele, ele diz: amigo, a que vieste? E quando ele é identificado e preso pelos soldados romanos, ele protege os seus amigos dizendo: deixai-os ir,
eles não têm absolutamente nada a ver com isso. O problema sou eu. Então ele protegeu os seus apóstolos, porque era amigo. E o próprio Cristo disse: já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque eu não conheço uma palavra melhor que possa definir o que eu sinto por vocês. Eu não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos, porque amigo é quem amigo se faz. Amigo é quem pode projetar-se em direção ao outro para socorrê-lo. Amigo é quem não nos nega a ajuda solicitada no momento aprazado. Além de amigo, Jesus era bastante equilibrado, porque ele tinha um posicionamento e ensinava-nos a ser assim. Não se pode servir a dois senhores. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Que seja quente ou frio, porque morno não adianta. É preciso definir-se para que possa se encontrar enquanto pessoa, enquanto espírito encarnado. É necessário definir a sua estrutura de vida. Segue-me ou não segue-me? Como nós dizemos aqui no Brasil e no Nordeste, a história de ficar em cima do muro. Porque quem fica em cima do muro é um grande covarde. É aquele que não se posiciona, está esperando, observando para ver para que lado as coisas vão pender para poder ele fazer parte do grupo vencedor. Então seja o vosso falar sim, sim e não, não. Quando apresentaram-lhe a questão do imposto, ele então, pegando da moeda, perguntou: de quem são essa figura e essa esfinge, esse valor? A quem pertence? A César, responderam. Então dai a César o que é de César, e arrematou, e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, separai as coisas, fazei cumprir as leis dos homens, mas sem deixar de cumprir as leis de Deus. Então, além de equilibrado, Jesus era um homem doméstico. Ele costumava visitar as pessoas. Ele visitava a casa de Marta, da sogra de Pedro, de tantas outras pessoas que ele visitou. Jesus era uma criatura absolutamente doméstica, gostava do convívio doméstico, mas era sábio, sobretudo, porque as suas respostas não eram simplesmente sim, afirmativas ou meras negativas. As respostas de Jesus sempre traziam um cunho moral, como aquela gota de água sendo depositada repetidamente nos nossos corações, com o único propósito de penetrá-lo, para que pudesse florescer em nós o processo de mudança. Nesse ponto de equilíbrio, como sábio, ele nos ensinou: o sábado é que foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. É importante entender que mais vale amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, do que fazer cumprir tantas leis humanas, que muitas foram criadas para proteger determinados grupos. Então, além de sábio, Jesus era justo. Ele reconheceu a oração do publicano. Embora fosse alguém que o perseguisse, que fizesse parte da massa que perseguia Jesus, que não o entendia, ele exaltou a oração, porque foi uma oração verdadeira. Além de justo, Jesus era humilde. E eu fico a me perguntar: na minha imagem,
na minha imaginação a cena do lava-pés. Nós estamos vendo o espírito mais puro que Deus nos deu, num ato absolutamente de humildade material. Ele lavou os pés dos seus apóstolos, inclusive daquele que o traiu, que o iria trair mais diretamente, porque afora João, os outros todos também traíram, de forma menos direta, mas fugiram todos na hora da crucificação. Ele abaixou-se, lavou os pés dos seus apóstolos e os enxugou com toda a dedicação. Além de humilde, Jesus era modesto. Muitas das coisas que fazia dizia: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Guarde para você, siga a sua vida. E o próprio apóstolo João nos diz que, se fôssemos escrever todas as coisas que Jesus fez, o mundo não caberia. Os livros seriam tantos que não caberiam no mundo todo. Então, Jesus era modesto. Ele não precisava de holofotes, não precisava de confetes e serpentinas. Ele simplesmente fazia o bem, porque tem em si o bem como prática absolutamente natural. Mas era também encorajador. Eis que se aproxima a hora do meu testemunho, mas eu não vos deixarei órfãos. Se me amais e guardais os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai que está nos céus, e Ele haverá de enviar um outro Consolador, para relembrar todas as coisas que tenho dito, e muitas outras que por ora vocês não podem aprender ainda, não estão ainda preparados. Eu não vos deixarei órfãos, jamais. Era encorajador. Ide ao meio de lobos, como ovelhas, e não temais os perigos do caminho. Não temais as armadilhas feitas, porque só lobos caem em armadilhas feitas para lobos. Era profundamente encorajador. Mas a sua mensagem era universal. Ele não se direcionou apenas a uma pessoa, outra, a um grupo, uma casta. Notem que ele fez questão de ter aquele contato direto com a mulher samaritana, que além de ser samaritana e inimiga dos judeus, era mulher. E eis então que ele fez questão de demonstrar que a sua mensagem era uma mensagem universal. Assim como ele esteve na casa de Zaqueu, que era considerado um homem de má vida, ele também disse: eu vou curar o seu servo, dirigindo-se ao centurião. E o centurião lhe disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo curará, ele ficará curado. E Jesus, chamando os seus apóstolos, disse: vejam vocês, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então a mensagem de Jesus era universal e continua sendo universal, porque cristão é quem cristão se faz. Então, dentre outras virtudes e qualidades do Cristo, inclusive daquelas até que nós nem sabemos como definir, por ter sido bom, paciente, tolerante, amigo,
enérgico, universal, encorajador, progressista. Por todas essas virtudes, por ter sido sábio, justo, honesto, humilde, por todas essas virtudes que nós conseguimos identificar e por todas aquelas outras que ainda não, o nosso pequeno entendimento não alcançou ainda, é por isso que nós respondemos, é por isso que nós devemos seguir Jesus. Porque seguir Jesus, diz-nos a nossa irmã espiritual, é muito fácil encontrar, ver Jesus passar. Mas quem encontrou-se com Cristo não tem condições de permanecer o mesmo. Quantas pessoas estiveram diretamente com Ele, mas não se encontraram com Cristo. Esse encontro divino do qual Joana de Ângeles se refere, é esse encontro capaz de dizer a ele, como disse Zaqueu: Senhor, se eu tenho pecado contra meu irmão, e se eu prejudiquei alguém de forma premeditada, se eu tiver consciência de que prejudiquei alguém, eu restituirei quadruplicadamente. Não deixarei os meus familiares desamparados. Deixarei com eles a metade dos meus bens, e o que sobrar eu distribuirei aos pobres. Porque ele era um homem que estava aprisionado dentro de uma cela mental chamada consciência, e por ser, na sua essência, ser um homem bom, ele não conseguia projetar a sua vida espiritual, a não ser depois que efetivamente encontrou-se com Cristo. Mas levou um tempo para Zaqueu encontrar, deixar que esse encontro realmente acontecesse na sua vida. Não foi na sua casa. O encontro começou quando Jesus disse: em verdade te digo, Zaqueu, que a salvação entrou na tua casa. Mas Zaqueu queria servir a Jesus no colégio apostólico, e sabendo que Judas havia cometido suicídio, ele tentou diversas vezes ocupar o lugar de Judas, mas os outros apóstolos não aceitaram, porque ele era um homem de má vida, não poderia agora estar convertido. Esse é um comportamento dos espíritos imperfeitos, inclusive nós somos assim. Quando alguém procura a casa de oração tentando ter uma vida diferente, nós normalmente não acreditamos que eles estejam dispostos. E o encontro com Jesus se deu, se consolidou definitivamente quando ele esteve sabendo da história de Saulo. Ele foi encontrar-se com o antigo doutor da lei no deserto de Dan, e quando ele contou a sua história, Saulo olhou para ele e disse: Zaqueu, efetivamente eu não consigo te entender. Você teve o direito de estar diretamente com Jesus. Jesus esteve na sua casa e ele te deu as chaves, os caminhos, as respostas, e você disse que faz 5 anos que está tentando servir Jesus e não consegue, porque não foi aceito no colégio apostólico. Pegou-lhe pelos ombros, sacudiu e disse: meu irmão, não perca mais tempo. Jesus está em toda parte. Em toda parte há necessitados, carentes de ouvir a sua palavra. Então, bate o pó das tuas sandálias e segue adiante e vai servir. E ele, Zaqueu, disse que realmente depois desse encontro, ele consolidou o encontro com Cristo através das palavras de Saulo. Por isso,
que o nosso encontro com o Cristo, muitos de nós ainda está no processo de fazê-lo acontecer. Há muitos séculos que a gente vê Jesus passar. Admiramos os seus feitos, observamos as suas virtudes, mas ainda estamos insistindo em caminhar pelos nossos próprios caminhos. Ainda somos capazes de acreditar que os nossos caminhos serão mais seguros. Falamos da nossa fé, mas no início da fala da noite, mencionamos a esperança. A fé é que faz com que a esperança tenha sentido, porque a fé é mãe da esperança e da caridade. A crença em Jesus só faz sentido se nós nos encontrarmos efetivamente com Ele. Mas como nós podemos fazer isso? Eu tenho ido ao meu núcleo religioso frequentemente há tantos anos, eu diria há tantas encarnações. Mas encontrar-se com Jesus é uma tarefa, se por um lado é difícil, por outro é a tarefa libertadora, é o passo mais importante para que nós possamos nos libertar diante da nossa consciência, para nos libertar de nós mesmos, da nossa própria animalidade. Por isso é que devemos seguir Jesus. Porque seguir alguém que nos proporciona, nos projeta, descortina para nós a nossa vida espiritual, dizendo diretamente a cada um de nós: eu estou aqui, eu espero por ti, mas na minha espera por ti, eu preciso de você, eu preciso que você me conceda o direito de te receber, de te ajudar. Porque quando ele se direciona a Francisco de Assis e diz que o teu trabalho é auxiliar os teus irmãos, mas sem os violentar, sem os obrigar, precisamos convencer e não vencer. Precisamos convencer o nosso próximo a seguir novos caminhos, novos rumos. E nessa luta, da nossa parte também, cabe-nos entender que o trabalho é demorado. Não podemos estabelecer prazos, nem querer resultados imediatos. O que nos cabe é fazer a nossa parte de forma continuada. Continuemos caindo, tropeçando, levantando-nos, para que possamos ter no plano espiritual uma autoavaliação melhor de nós mesmos. E eu estava, normalmente a gente procura aprender as coisas através da arte também. E aquilo que muitas vezes a gente pensa ser uma mensagem, uma música para se consumir, uma música que você compra, escuta e depois descarta, muitas músicas trazem consigo verdadeiros ensinamentos espirituais, por incrível que pareça. Até nas bandas de rock a gente encontra mensagens cristãs. E eu estava escutando essa semana, do grupo Titãs, a música Epitáfio, e fiquei me imaginando no lugar daquele rapaz, do cantor,
que me parece ser absolutamente alguém que está fazendo uma avaliação, e Epitáfio é o capítulo final, é a parte final da vida, e dentre outras coisas ele diz: eu queria ter trabalhado menos, ou seja, não ter trabalhado tanto para juntar tanto. Não era ser preguiçoso, era ter trabalhado menos. Eu queria ter visto o sol nascer. Eu queria ter amado mais e até ter errado mais, ter chorado mais. Eu queria ter aceitado as pessoas como elas são. Ou seja, não ter perdido tempo tentando moldar os outros, mas ser sábio o suficiente para aceitar as pessoas como elas são. Eu queria ter aceitado a vida como ela é, porque a cada um cabe a alegria e as tristezas que vierem. Todos nós carregamos conosco as nossas experiências boas, ruins, dolorosas, alegres. E ele encerra a música dizendo: eu queria ter complicado menos, eu queria ter me importado menos com problemas pequenos, problemas que não tinham a menor importância. Eu queria ter visto o sol se pôr. E o sentimento que, como espírita, que a gente escuta uma música dessas, essa mensagem me parece ser uma mensagem calcada, forjada no arrependimento, que só agora eu consigo perceber que o que eu achava que era tão longo, que a vida era tão longa, se tornou tão curta, e eu não posso mais retomar para fazer aquilo que eu deveria ter feito, mas não fiz. E qual não é o sentimento daquele que chega no plano espiritual fazendo esse tipo de análise? Mas o mais importante é que a doutrina dos Espíritos nos faz esperançar que, apesar de não ter vivido assim, nós podemos recomeçar, nós podemos projetar a nossa nova vida, e os reencontros são tão certos quanto o amanhecer de um novo dia. E é por isso que, enquanto estamos a caminhar, valorizemos mais o nascer e o pôr do sol, valorizemos mais as nossas lágrimas e não nos importemos tanto com problemas que não têm a menor importância. Seguir Jesus é a proposta única, pois Ele é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Muita paz para nós todos, e que possamos continuar na jornada redentora, no caminho que nos leva ao Pai, tentando nos encontrar efetivamente com o Cristo hoje, sem esperar pelo dia de amanhã. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje, amanhã e sempre.